É importante esclarecer que esse prédio era privado. Foi iniciada uma construção por uma determinada empresa que quebrou no meio da obra. A obra era financiada pelo Banco do Estado, então havia um processo que envolvia o nosso antigo Banco do Estado, que depois foi privatizado, passou a ser Bradesco. No meio do processo, por decisão do tribunal, foi excluído o Bradesco do polo passivo, sobrou o município. Então, qual é a situação atual? Há uma decisão contra o município, inicialmente determinando que fossem incluídos em aluguel social ou em um programa de habitação popular as pessoas que viviam lá nesse local, em função do risco de desabamento e, naturalmente, de que algumas pessoas venham a sofrer danos à sua saúde ou, eventualmente, a perder a própria vida. A decisão é contra o município de São Luís. Pois bem, o município de São Luís cumpriu essa decisão, incluiu as pessoas que lá estavam em programa de habitação popular, inicialmente no aluguel social, depois a habitação popular, mas não fez a demolição. Decorrente disso, acabou sendo ocupado novamente o imóvel. Novamente eu determinei que fosse desocupado e reiterei a ordem para que fosse feita a demolição. O município entrou em entendimento com o Estado e do que tenho conhecimento, a informação mais atualizada é que o município está estabelecendo uma parceria com o Estado para fazer a demolição. Mas apareceu um outro ingrediente ao processo agora. Quais, por exemplo? Um ingrediente importantíssimo é que eu recebi aqui no meu gabinete, aproximadamente um mês atrás, um suposto proprietário do imóvel, que teria sido alguém com quem a empresa que era a primeira dona do imóvel, que começou a construção, era devedora de um fornecedor de materiais. Esse fornecedor de materiais, no processo de falência da empresa que tramitou em Fortaleza, recebeu em pagamento da sua dívida este imóvel. E o proprietário, a pessoa que recebeu, agora quer vender o terreno em que se encontra o Balança Mas Não Cai. Mas para vender o terreno precisa demolir, né? Então a ordem da demolição, ela continua, né, doutor? Continua a ordem para demolição. O particular, que se diz proprietário agora, quer receber o imóvel para vender. Mas aí nós temos outros ingredientes, que e o município que pagou com dinheiro público aluguel social para desocupar o imóvel. Esse proprietário deve restituir esses valores gastos pelo município ou não? Então, há uma discussão hoje, primeiro, de quem é de fato o imóvel. Se da empresa que faliu, se o pagamento que ocorreu para essa pessoa nova que apareceu ao processo agora, se ela tem o direito de receber e eventualmente até vender, mas antes demolir, pagar o que o município gastou, que foi dinheiro público, para desocupar o imóvel, porque pense assim, o imóvel estava ocupado por pessoas. O particular, que supostamente era dono, era a ele que cabia tomar as providências para que essas pessoas saíssem para poder vender. Mas quem tomou essa providência, quem gastou o dinheiro público, foi o município. Como resolver esse problema entre o município e o novo proprietário do imóvel? Então, o assunto é complexo, mas uma coisa é certa. O imóvel precisam ser tomadas providências para que ninguém venha a falecer em decorrência de um eventual acidente que venha a ocorrer. E existe, é bom registrar, laudo dizendo exatamente isso, que esse imóvel pode cair. Se ele pode cair, nós não podemos fazer como foi feito lá em São Paulo. Ali foi uma sequência de erros que resultou na morte de uma pessoa. Podia ter sido muito mais pessoas. Foi quase, embora qualquer vida perdida, mesmo que seja só uma, é algo muito grave. Com certeza. Mas poderiam ter sido dezenas de pessoas. Mas então, aqui nós estamos correndo o risco de acontecer algo assim, seja por omissão da administração pública, que precisa tomar providência, tem decisão judicial já mandando tomar essa providência, que é a demolição, seja por omissão do particular proprietário, que quer ganhar o dinheiro da venda do imóvel, mas não quer fazer o investimento para garantir que ninguém lá venha sofrer danos à sua saúde ou à vida.
Esse novo proprietário, então, que se apresentou na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, ele chegou a dizer que se poderia arcar com essa demolição, pelo menos, ou a questão ainda está sobre um possível reembolso desse aluguel social que foi organizado, coordenado pela Prefeitura Municipal de São Luís? Como é que está essa situação da demolição, especificamente, doutor Douglas? A demolição ainda está pendente. O proprietário também não quis assumir a responsabilidade pela demolição. Ele apenas se apresentou dizendo como dono e quer, após a demolição, ou não do município, exercer o direito de vender o imóvel. Então, com o imóvel do jeito que está lá, se alguém, o que ele quer saber é se ele pode vender do jeito que está, ou demolindo, seja lá como for. O que ele quer é vender o imóvel e receber o dinheiro. É mais ou menos isso. Mas aí é outros problemas, porque foi gasto dinheiro público lá. Por enquanto, concretamente, para responder a sua pergunta bem direta, esse novo proprietário que acabou de aparecer no imóvel, eu ainda não decidi como ficará a situação dele, se ele vai poder ficar com esse imóvel, o que ele vai poder, se ele vai poder vender ou não, eu ainda não decidi isso. Nem decidi se, tendo a opção de vender, quanto ele vai ter que restituir ao município, porque o município gastou dinheiro com esse imóvel, que não era do município. Gastou dinheiro por ordem da justiça. O senhor acredita que essa sua decisão deve sair ainda nesse mês de maio? Deve ser agilizado esse processo, já que apareceu esse novo dono, né? E que ele está com pressa, e há uma pressa para que esse problema, que se arrasta há anos, seja resolvido também. O senhor acredita que até o final do mês o senhor deve ter uma posição sobre isso e, de fato, a gente possa ver a coisa acontecer? Não tem nenhuma previsão de isso acontecer até o fim do mês. Não sei nem se sai este ano. Por quê? Porque não depende de mim. Se dependesse de mim, já estaria decidido. Mas a questão a parte que está se apresentando, ela tem que se entender primeiro com o município, para ver como que ela vai poder resolver primeiro quem arca os custos. Eu não posso, sem estabelecer um contraditório, porque, para você entender, por que o caso demolição já está resolvido? Não está resolvida a demolição, mas a justiça já decidiu. Eu já decidi aqui na Vara de Interesses Difusos que a responsabilidade é do município em demolir. Estabelecer, abrir prazo de contestação, a fazer audiência, isso vai demorar mais de um ano tramitando. Então, para eu reiniciar tudo outra vez, para decidir que quem vai demolir é o proprietário, vai demorar muito tempo e pode alguém morrer ali. Então, a minha ordem continua válida, mesmo aparecendo um proprietário, a minha ordem continua válida, é atual, está valendo, tem que ser cumprida, determinando ao município que faça a demolição. A ordem é para o município. O município, e aí já é uma outra questão, é de parceria, de diálogo. O município está dialogando com o Estado para que o Estado cumpra no seu lugar. Isso pode, não tem problema nenhum. Se o município vai fazer diretamente por suas próprias energias e com seus recursos, ou se vai fazer com a ajuda do Estado, para o judiciário não importa, o que importa é que seja feito. Então, há uma ordem para a demolição. Por que é essa ordem para a demolição? Porque há concretamente o risco do prédio cair. E caindo, nós não sabemos como ele cairá. Ele pode cair igual aquele prédio de lá, na vertical, cair quase que só no lugar dele, mas ele pode cair para um lado, pender para a rua e matar alguém que está passando na rua. E quais são as justificativas apresentadas, doutor Douglas? Quais são as justificativas apresentadas pelo município para não cumprir a sua ordem, a ordem da demolição? Volume de recursos gastos. O município apresentou um orçamento que teria um custo de aproximadamente R$500 mil para demolir. E estaria faltando esses recursos para fazer. O que aconteceu nesse processo? Para você entender que, às vezes, é muito importante que as pessoas entendam todos os detalhes do processo. E quando entender a postura do Poder Judiciário, entenda essa postura como um todo. Quando chegou às minhas mãos esse orçamento aproximado de R$500 mil, eu determinei que o município fizesse a demolição sob pena de bloquear o valor para fazer a demolição. O município não fez a demolição e eu bloqueei R$500 mil da conta do município para poder ter o dinheiro de fazer a demolição.
O município recorreu, e é absolutamente normal recorrer das decisões. Ninguém é obrigado a se conformar com a decisão do juiz de primeiro grau. Eu sou apenas um juiz de primeiro grau. Eu mandei bloquear o valor, o município recorreu desta decisão e o tribunal suspendeu a minha ordem, mandou desbloquear o valor. Então, atualmente, a minha situação é, eu dei a ordem para a demolição, bloqueei o valor. A minha ordem para a demolição, o tribunal não suspendeu, ela é válida, mas foi suspenso o bloqueio de qualquer recurso do município. Então, é mais ou menos assim, há uma ordem e é válida para a demolição, mas eu não posso bloquear os recursos do município para destinar um valor para fazer a demolição. Então, o juiz ele tem um limite para cumprir as suas decisões. Eu não tenho muitos outros recursos. O juiz ele só tem esse mesmo, é mandar fazer alguma coisa, se você não fizer, eu aplico uma pena, uma punição. É uma medida que nós podemos chamar de uma medida de apoio. Uma medida de apoio para a minha decisão. Eu mando fazer algo. Aquilo não é feito, eu faço como medida de apoio, por exemplo, bloquear recursos. Essa medida é suspensa por ordem do tribunal. Então, há uma limitação. Uma coisa eu posso garantir para você, para todos os ouvintes do seu programa, é que o que está ao alcance do juiz da vara de interesses difusos e coletivos para garantir que seja feita a demolição e garantir a segurança das pessoas que lá estão, ou dos que transitam pela rua próximas, que também estão em risco, qualquer pessoa que passa ali perto está em risco, para garantir o direito à vida dessas pessoas, para que ninguém seja exposto a risco, eu dei a decisão, eu proferi a decisão, eu determinei a demolição. Mas, como eu disse, há limites. E no caso atual, o limite é que eu estou proibido de bloquear recursos para garantir o cumprimento da minha decisão. Ok. Doutor Douglas, só para a gente finalizar, o senhor falou desse novo proprietário que apareceu agora, nesse último mês, se identificando como proprietário do prédio, esse prédio que a gente está falando aqui na entrevista, o Balança Mais Não Cai, o conhecido Balança Mais Não Cai, lá no bairro do São Francisco. Esse proprietário, ele é de onde? É daqui de São Luís ou também é lá de Fortaleza? É de Fortaleza. Também de Fortaleza? É de Fortaleza. Ele é de Fortaleza, o processo de falência da empresa, que era proprietária do imóvel, tramitou em Fortaleza. Lá no processo que tramitou em Fortaleza, ele diz que ganhou, ele não provou ainda aqui, mas ele diz que ganhou no processo em Fortaleza este imóvel em pagamento da dívida que a empresa tinha com ele. A grande questão é que passaram-se anos e anos tramitando esse processo aqui, e só quem ficou tendo despesas com esse imóvel foi o município de São Luís, que não era proprietário dele. Então, nós precisamos levar em conta isso, porque o município de São Luís é réu pelo poder de polícia que ela tem. Ele precisaria cumprir as medidas necessárias para garantir a segurança das pessoas que transitam lá. E pode sair uma nova ordem, uma ordem no sentido de obrigar esse novo proprietário a arcar com a demolição, que é o mais urgente, que é a questão da preservação da vida, para que de modo esse problema do repasse, da devolução do dinheiro que foi dado pelo município de São Luís para bancar, para arcar com o aluguel social, isso pode ser tratado aqui no Judiciário do Estado do Maranhão, de modo que esse proprietário arque com a demolição, ele seja obrigado a arcar com a demolição, já que ele está se apresentando como proprietário do imóvel? Pode, desde que alguém proponha uma ação contra este proprietário para obrigá-lo a fazê-lo. Para que ele seja obrigado a fazer isso. Não existe. O judiciário é muito importante que esclareça, para quem não é da área do direito, só age provocado. Para que eu mande o proprietário demolir, em vez do município demolir, alguém tem que pedir isso na vara de interesse difuso. Não existe esse pedido. Então, para o judiciário decidir, alguém tem que pedir. Ninguém pediu. O pedido que existe é contra o município. Contra o município eu já decidi. Já mandei fazer. Entendi. Se alguém for entrar
com ação contra este proprietário que acabou de aparecer, tem um mês agora que ele apareceu, alguém tem que pedir. Não pode acontecer é ele entrar no processo e dizer, olha, eu quero vender o imóvel. Ele entra na ação só para pedir para eu liberar para ele vender o imóvel. E eu dizer, bom, agora eu dou uma ordem para você demolir, porque isso não estava em discussão no processo. Ele teria que ter o direito ao contraditório, à ampla defesa, e isso dura um tempo. Por isso é que a minha ordem é diretamente ao município, para que o município cumpra essa determinação, faça a demolição e depois cobre deste proprietário tudo o que gastou, não só com a demolição, mas também com o aluguel social e a inclusão das pessoas que lá estavam nos programas de habitação popular. É bem provável que o valor que o município gaste seja maior do que o proprietário ganhou em Fortaleza referente a esse imóvel. Para colocar em uma linguagem bem simples, digamos que aquele imóvel lá, o terreno, limpinho, sem depois de demolição, depois de tudo, digamos que alguém consiga vendê-lo por R$700 mil. Só as despesas do município dá mais do que isso. Com aluguel social, com a doação de apartamentos para as pessoas que estavam morando lá, o somatório do valor dos apartamentos que foram dados, para as pessoas saírem de lá. Isso tudo, se for cobrado do proprietário, vai dar mais do que os 700 mil. Então, essa não é uma situação simples. Uma coisa é certa, urgente é a demolição. Certamente. A demolição. E esse assunto já foi julgado. Já está decidido. Por isso que quando você me pergunta, mas você não vai decidir urgente? Não, eu já decidi. Eu já mandei demolir. Não tem... Falta que seja cumprido, né, doutor Douglas? Doutor Douglas, tá muito bom a nossa conversa, muito boa a nossa conversa. Por mim, eu ficaria muito mais tempo falando com o senhor a respeito desse e de outros assuntos, mas a hora está avançada. A gente vai seguir aqui o programa. Eu agradeço a sua participação. Eu é que agradeço pela oportunidade que você me deu, porque esse é um assunto polêmico, um assunto muito interessante, e eu quero só parabenizá-la por trazer esse assunto ao debate. Muito, muito bom. Parabéns. Obrigada, a gente que agradece. Boa tarde para o senhor.